essa tranquilidade? Por que nós estamos nessa tranquilidade? É porque você está chegando junto. Você está, ó, com aquela vontade de chegar lá. Veja a questão de número 22, ok? Diz assim, suponho que um carro perde por ano 20%. Então, um carro perde por ano 20% do seu valor em relação ao ano anterior. Uma moto, isso foi carro, uma moto perde 30% do seu valor em relação ao anterior. E uma bicicleta perde por ano 10% em relação ao seu anterior. Opa! Então, acho que é melhor eu comprar uma bicicleta, tá certo? Além disso, suponho que o carro custa o dobro de uma moto. O carro, ele custa o dobro de uma moto. E uma moto, o dobro de uma bicicleta. Sendo assim, no final de 5 anos, o que vai acontecer? Senhores, nós temos aqui, desculpa a questão aqui, só para mostrar. Essa questão, olha lá, é chamado de, tá certo? Uma questão, deixa eu voltar para cá, certo? É uma questãozinha que a gente chama de juro composto, JC. Então, juro composto. A formulazinha é de juro composto. Mas por que ela está aí, professor? Que ainda ninguém falou sobre isso. É só para lembrar. Eu falei numa questão passada de juro simples. Agora estou falando da questão de juro composto. Assuntos futuros. A formulazinha é o seguinte. É o montante. Montante é o principal capital. 1 mais I elevado a T ou a N. Que é o tempo ou o número de período. Tanto faz. Isso é quando é valorização. A desvalorização é o montante, vai diminuindo, é o capital, 1 menos a taxa elevado a T. É só para alertar você que eu posso usar, certo? Período, tá certo? Número de períodos ou tempo, tá certo? Vai depender de tudo. Isso é assunto da matemática financeira. Um pouco mais à frente. O professor Tiago Pacífico trabalha muito com isso, com a matemática financeira. Então vamos ver aqui. O que é que vai acontecer? Ó, eu tenho o carro. Então vamos ver com o carro. Pronto. Vamos ver o que é que acontece com o carro. Vamos ver o que é que acontece com a moto. E vamos ver o que é que acontece com a bicicleta. A bike. Pronto, o carro. Ele diz que a desvalorização, então vamos ver aqui o que que acontece. A desvalorização do carro, 20%. Então o carro, ó, a desvalorização, que a gente chama de taxa, é de 20%. Pronto, 20%. A moto perde 30%. Então a moto perde 30%. O carro, 30%, né? E a bicicleta, 10%. Desvalorização, tá certo? 10%. Vamos ver. Ora, vamos ver o preço do carro, o preço da moto, e o preço do carro, o preço da moto e o preço da bicicleta. Ora, como ele não deu, mas ele disse que, tá certo? Além disso, suponho que o carro custa o dobro do que custou a moto. O carro custa o dobro do que custou a moto. E a moto o dobro do que custou a bicicleta. Sendo assim, no final de 5 anos. Então eu posso imaginar qualquer valor, preste bem atenção, eu posso imaginar qualquer valor para a bicicleta, qualquer valor para a bicicleta. Então eu vou dizer que a minha bicicleta custou R$1, para facilitar a minha vida. Então a bicicleta custou R$1. Ora, mas eu poderia ter imaginado que a bicicleta custaria, para facilitar, R$2, R$4, R$5. Então a bicicleta custou R$1. A moto, ele disse que a moto é o dobro que custou a bicicleta. Então a moto custou 2, né? E o carro custou quem? 4. R$1.000, ou 1 milhão, 2 milhões, 4.
Ele diz, ó, essa é o valor em relação anterior. Além disso, supondo que o carro custa o dobro do que custou a moto. Ó, o carro custou o dobro do que custou a moto. E o dobro do que custou a bicicleta. E uma moto o dobro do que custou a bicicleta. Então, pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Qual é o preço após 5 anos? O período é durante 5 anos. Então, o período é durante 5 anos. Pronto, período de todo mundo, durante 5 anos. O que é que acontece? Naquela substituição, o valor, presta atenção, o valor que vai ficar o carro é o capital, 1 menos, na desvalorização, então 1 menos quem? 20%, que é 0, tá certo? 20% é 0,2. Elevado a quem? Ao expoente. Quem é o expoente? Elevado a 5. Pronto. O valor do carro, certo? Desvalorizado. Então, o valor da moto é 2, que multiplica 30%, eu posso escrever na forma unitária, 0,3 elevado a 5. Pronto. O valor da bicicleta vai ser 1, que multiplica 1 menos 10% é 0,1, elevado a 5. Pronto. O valor do carro é 4 vezes 0,8, 1 menos 0,2, 0,8 elevado a 5. O valor da moto é 2, 1 menos 0,3 é 0,7 elevado a 5. Então, o valor da bicicleta é 1 vezes 0,9 elevado a 5. Então, essas contas, tá certo? Elas são feitas através de matemática, uma maquinazinha financeira. Então, o valor do carro, então, ou uma tabelazinha. Então, esse valor aqui, na realidade, é 0,32, tá certo? 76. Pronto. Pronto. Valor da moto é 2. 0,7 elevado a 5 é 0,16, tá certo? Olhando na tabela, 0,807. O valor da bicicleta vai ser 1 vezes 0,59, 0,49. Pronto. Então, o valor do carro, se nós multiplicarmos, é só as continhas. Se eu multiplicar, certo? 4, isso aqui é produto, viu? Se eu multiplicar 4 vezes 0,32, 768, eu tenho 1,31. Pronto. Se eu multiplicar 2 vezes 0,16, 8, certo? Isso aqui dá valor da moto, certo? Valor da moto está 0,33. E o valor da bicicleta, 0,59. Pronto. Pronto. Para facilitar a minha vida, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho que, com 5 anos, só para facilitar, ó, 5 anos, a minha moto custa R$1,31, o valor do carro, R$1,31. O valor da moto é 33 centavos. O valor da bicicleta é 59 centavos. Agora vamos ver o que ele fala nas opções. Ele diz, opção A, nenhum dos três valerá nada. Todos valem alguma coisa. O item B, o carro valerá mais que a moto, tá certo? O carro vale mais do que a moto, tá correto. E a moto valerá mais do que a bicicleta. Não. Olha aí, tá errado. A moto vale menos do que quem? Do que a bicicleta. C, apenas a bicicleta valerá algo. Não. Todos os três valem algo. A bicicleta vale mais que o carro. Não. O carro vale R$1,31 e a bicicleta 59 centavos. O item é a bicicleta, tá aqui, ó. A bicicleta vale mais que a moto. A bicicleta vale mais do que a moto. Então, o item correto é o item E. A bicicleta vale mais do que a moto.
Então, o item correto dessa questão, tá certo? O item correto dessa questão é o item E. Pronto. Essa foi a questão de número 22, tá joia? Então, uma questãozinha só de juro composto. Esses dados, essas potências, elas estão numa tabela. Lembre, isso aí não é obrigado a decorar não, viu? Pelo amor de Deus, não é assim não. Então, uma tabela tem valores, esses são fornecidos, ok? Então, veja aqui o que diz a questão de número 23, tá legal? Alguns amigos apostam uma corrida num percurso em linha reta delimitado com 20 bandeirolas, né? Então, ó, eu tenho 20 bandeirinhas igualmente espaçadas. Pronto. A largada é na primeira bandeirinha e a chegada na última. O corredor que está na frente leva exatamente 13 segundos para passar. Então, ele leva exatamente 13 segundos, tá certo? Para passar na 13ª bandeirinha. Se ele mantiver a mesma velocidade durante o restante do trajeto, o valor mais próximo do tempo, o valor mais próximo que ele correrá, o percurso será de quanto? Então, aqui é a grande pegadinha. Qual é a grande pegadinha? Observem, deixa eu só mostrar a vocês. Observem o seguinte. Eu tenho uma bandeira aqui, eu tenho uma bandeira aqui. Pronto. Eu tenho essas duas bandeiras. Então, observem, duas bandeiras leva quem? Um espaço. Se eu tiver três bandeiras, se nós tivermos três bandeiras, três bandeiras, implica o quê? 2 espaços a percorrer. Porque tem a bandeira, lembrem, sempre tem a bandeira no começo e a bandeira no final. Então, o número de espaços é a diferença do número de quem? De bandeiras, um a menos, Duas bandeiras, fiquei com uma. E se o amigo, agora a situação é do amigo, ele diz que ao todo são 20 bandeiras. Se ao todo são 20 bandeiras, não é isso? O nosso amigo diz, são 20 bandeiras. Então, se são 20 bandeiras, então 20 menos 1 gera quanto? 19 espaços. Pronto. São 19 espaços que o nosso amigo tem que percorrer. Então, ele diz o seguinte, na 13ª bandeira, pronto, na 13ª bandeira, implica que antes 13 menos 1, então são 12 espaços. Então, nosso amigo percorreu 12 espaços. Então, nosso amigo percorreu 12 espaços. Esse é o segredo da questão. 12 espaços. Ao todo, nosso amigo tem que percorrer quanto? 19 espaços. Então, pegou 12 espaços. O que é, tá certo? O que é a velocidade? Tá certo? Ele disse, alguns amigos postam uma corrida num percurso de linha reta, delimitado por 20 bandeiras. Então, está aqui as 20 bandeiras. Se são 20 bandeiras, nós temos que percorrer 19 espaços. Tá certo? Aí ele diz, o corredor que está à frente leva exatamente 13 segundos para passar na 13ª bandeira. Então, ele gastou aqui 13 segundos. Pronto. Então, eu chamo isso de velocidade. É o espaço. Qual é o espaço? Tá certo? O espaço, velocidade é o espaço sobre quem? Sobre o tempo. Então, eu tenho 13 segundos. Ele só tem 12 o quê? Espaço. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui. Agora,
Então, nós vamos ver aqui, tecnologia, isso aqui é bom. Então, vamos ler aqui. Então, o total. Então, o que que nós temos aqui? Então, nós temos, então vamos lá. Eu tenho 12 espaços. Então, se eu pegar 13, tá certo? Dividir por 12, eu vou, lembre, encontrar o tempo gasto por cada espaço. Tempo gasto por cada espaço. A sensação, o aluno faz logo 13 sobre 13, que dá 1. Então, ele gasta 1 segundo por cada, só que é um detalhe, né? Ele não gasta, então ele gasta isso. Ele gasta 13 sobre 12 avos, tem gasto para cada espaço. Quantos espaços ele tem que percorrer? No total, são 19 espaços. No total, são 19 espaços. Então, o tempo gasto vai ser 19, que multiplica, ó, 13 sobre 12. Porque ele tem que dar 19. Então, eu tenho, nessas contas, se nós multiplicarmos, tá certo? 19. Se eu multiplicar 19 vezes 13, tá certo? Eu vou ter 247. Se eu dividir por 12, certo? Se eu dividir por 12, eu vou ter o tempo gasto, tá certo? 20,58. Pronto. 20,58 o quê? Segundos. Pronto. Segundos. Pronto. Então, a nossa questão, na realidade, a gente alerta, certo? Para um detalhezinho bem, que a gente chama bobinhos, porém, de muito atenção. A primeira ideia que o aluno tem, logo, de imediato, é que ele tem 13 espaços. Ele não tem 13 espaços. Por quê? Porque a bandeira, essa bandeira tem espaço 0. Então, na realidade, é como se eu tivesse 12 bandeiras a partir daqui. Esquece essa bandeira, então não tem 12 para percorrer. Então, 12 espaços. Gastou 13 segundos. Então, o total de tempo gasto por cada espaço é 13 sobre 12. 13 é o total, 12 é a quantidade. Mas não são 19 espaços ao todo? Então, é só multiplicar. Então, vamos atrás do gabarito. 20. Pronto. Então, eu tenho 20, né, 58 segundos. Pronto. Item correto, item C de casa. Joia? Essa questão é danada. Essas mesmas questões, a questão de quem? Dos postes, né? Aquela poste começando, são 21 postes. Ah, se são 21 postes, eu no começo, no último, então implica o quê? 20 espaços. O raciocínio é o mesmo. Então vamos para a questão de número 24. Ok? Então vamos lá. Vamos lá, porque... Pronto. Um corredor está treinando diariamente para correr a maratona de uma competição. Sendo que a cada domingo, então o que acontece? Sendo que a cada domingo ele corre a distância da maratona em treinamento. E assim observou que a cada domingo o seu tempo diminui exatamente 10%. Opa! É parecido com aquele negócio do carro da bicicleta, diminuindo, tá certo? Em relação ao tempo anterior. Dado que o primeiro domingo, imediatamente antes do início do treinamento, ele fez um percurso em 4 horas e 30 minutos. E no último domingo, treinamento, ele correu a distância maratona 3 horas, 16 minutos e 49,8 segundos. Por quanto tempo ele treinou? Então vamos lá. Por quantas semanas ele treinou? Então vamos ver aqui. Então vamos lá, pegando os dados. 4 horas. 4 horas e 30 minutos. Vamos transformar isso em segundos. Para transformar a hora em segundo, multiplica por 3.600. Transformar minuto em segundo, multiplica por 60. O que nós temos aqui? Nós temos, isso aqui vai nos dar
14.400, tá certo? 14.400, aqui multiplica por 60. 14.400, isso aqui é 1.800. Pronto. Então, ao todo, nós temos, tá certo? 16.200 segundos. Pronto. Transformando em segundos. 3 horas, vamos para outra transformação. 3 horas, 16 minutos. 3 horas, 16 minutos e 48, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui, tá certo? Então eu tenho 3 horas, 16 minutos, certo? E 49,8 segundos, transformar tudo em segundos. Então, para transformar de horas para segundo, multiplica por 3.600. Mais, para transformar de minuto para segundo, multiplica por 60. Mais, o segundo já está, 49,8 segundos. Essa primeira parte aqui vai dar exatamente, tá certo? 10.800, tá certo? 3 horas, então dá, se eu multiplicar, então dá 10.800. Então, 10.800. Isso aqui dá 960. E aqui permanece o mesmo valor. Transformando isso aqui em hora, minutos e segundo, transformando hora, minuto e segundo, tudo em segundo, eu vou ter 11.809,8 segundos. Pronto. Então, o que vai acontecer? Preste bem atenção. Esse é o valor final, esse é o valor inicial. Então, há uma diminuição. Então, olha, é a mesma formulazinha. Montante é capital 1 menos I, não está diminuindo, elevado a N, que é o número de períodos. A mesma fórmula do capital, né, do juro composto, que vai diminuindo passo a passo. A gente usa juro composto quando você capitalizando, quer dizer, juros sobre juro, ou desconto sobre desconto. Então, vamos substituir o que eu tenho. Eu devo colocar, aqui vai ficar 11.000, tá certo? 809, certo? 0,8 segundo. Isso aqui é o 16.000, que é o inicial, e 200, tá certo? 1 menos a taxa, que é 10%. Então, eu posso escrever na forma unitária 0,1 elevado a N, que é o número de semanas. Isso aqui vai dar 0,9, ó, 0, deixa eu só melhorar um. Isso aqui, então vai dar 0,9, 1 menos 0,1, 0,9 elevado a N, que é o número de semanas. Então eu vou pegar 11.809,80, vou dividir por 16.200. Pronto. Então 0,9 elevado a N, tá certo? Isso aqui. Essa divisão dá 0,729. Certo? Essa divisão dá 0,729. Então, se eu, por acaso, né, simplificar um pouquinho, verificar isso aqui, eu posso verificar que 0,9 elevado a N, isso aqui é 0, isso aqui é 0,9 elevado a 3. Pronto. 0,9 elevado a 3. Ora, bases iguais. Ó, bases iguais implica o quê? Expoentes iguais. Então, o nosso N, na realidade, é igual a quem?
é igual a 3. Ora, mas aqui é tempo, menino, é tempo precioso. E toda hora você tem que estar sabendo do tempo, né? Para você não se perder na resolução das suas questões, né? No final não reclamar que não deu tempo, tá certo? Não deu tempo para concluir a questão, viu? Então vamos lá. Então, nosso tempo. Então, o que eu tenho aqui para a resposta? Então, ele pergunta por quantas semanas ele treinou. Resposta: o nosso amigo treinou durante 3 semanas. Resposta da questão de número 24. Resposta da questão de número 24 é igual a quem? A C de correta. Tá certo? Então, lembre, essa foi a questão de número 24. Então, resolvida. Lembre, olha bem, olha aqui bem. A ideia da história, tá certo? A história do princípio de juro composto, ou a ideia de juro composto é essa. Você, primeira semana, ele gastou 16.800. Aí foi diminuindo, em 10%. Foi esse 10%? Aí no final ele ficou. Por que eu transformei todo mundo a pergunta? Por que eu transformei todo mundo em segundo? Porque essa medida aqui está em quem? Tá, ó, ela foi até em segundos. Se ela tivesse sido até em minutos, eu parava aqui. Só transformava para quem? Para minutos. Ok? Então vamos em frente. Pronto. A questão de número 25. Olha lá. A questão de número 25. Um projétil. Olha aqui. Parece questão de física. Ó. Parece que é uma questão de física, tá certo? Então, veja aqui, ó. Estou chamando logo atenção para tudo, tá certo? Então, veja aqui. Ó. Um projétil lançado com um ângulo de 30 graus em relação ao plano horizontal. Certo? A ideia é essa. Eu nem quero saber. Ó. Um plano horizontal. Pronto, tá aqui. Tá certo? É lançado com um ângulo de 30 graus. É só uma ideia. Certo? Com zero uma trajetória inicial, se aproximadamente para uma linha reta, e que sua velocidade, nos 5 primeiros segundos, quando o tempo igual a 5, né, essa velocidade foi de quanto? De 900 km por hora. 5 segundos. E que essa altura em relação ao lançamento deste projeto será exatamente 5 segundos. Então, quem é essa altura aqui? Então, vamos organizar. Então, eu tenho, aqui, o que é que eu tenho? A ideia, eu já fiz a questão só para refazer aqui, para ficar bonitinho. Então, o nosso amigo lançou o projétil aqui. Pronto. Esse ângulo é de 30 graus. Então, o nosso projétil, pronto, ele foi lançado nesse sentido. Pronto. Certo? Foi lançado aqui. Pronto. A velocidade foi de 900, a velocidade foi de 900 km por hora. Então, 900 km por hora. A unidade é quilômetro por hora. Tá joia? E ele quer saber com tempo igual a 5 segundos. Quem é a altura alcançada? Senhores, você pode até pensar que trata de uma questão complicada ou tudo. Simplesmente 30 graus é um presente. Olha, você não pode esquecer. 30 graus é um presente. Qual é o presente de 30 graus? Quando é 30 graus, o que nós chamamos de cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa for 2x, o cateto oposto é a metade, x. Isso é com 30 graus. Então, tem que calcular aqui a distância. Se a distância, presta atenção, se a velocidade, então vamos lá, se a velocidade for de 900
km por horas, né? Eu posso pegar, não está em segundo, então pegar 900 e dividir por 3.600. Então, fazendo isso, simplificando, aí eu tenho por 9 dá 1, por 9 dá 4. Então, a velocidade é 1/4 de quilômetro por segundo. 1/4 de quilômetro por quem? Por segundo. Ora, não são 5 segundos? Então, se eu multiplicar por 5, então a distância percorrida, na realidade, é o quê? 5/4. A distância que o nosso amigo percorreu foi 5/4 de quilômetro, que dá 1,25 quilômetro. Ora, olha, vamos usar a regrazinha aqui. Olha como está bem joinha a regrazinha. Se isso aqui é 30 graus, se isso aqui é 1,25 quilômetros, certo? Se é 30 graus, isso aqui é a metade. É a metade, 1,25, dividido por quem? Por 2. Então, 0,625. 0,625. Lembre, quilômetro. Então, vamos para o gabarito. Então, 0,625. Então, o gabarito da nossa questão, certo? O gabarito da nossa é o item E. Pronto. Pacífico. Só um detalhe. E se não fosse 30 graus? Aí a gente usava aquela história do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa e tudo mais. Isso é só dicas, tá certo? Quando é 30 graus, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Vá em frente. Isso vai fazer a grande diferença na sua vida. Ok?